Olá pessoal, olá pré-vestibulando, eu sou a professora Maria Lúcia e hoje nós vamos fazer nosso aulão de recapitulação. Nós vamos rever os conteúdos dos vestibulares mais importantes do país. E nós vamos rever os tempos verbais. Como você já sabe, o sistema verbal da língua inglesa é rígido e não muito complexo. Rígido porque não admite muitas variações. E não é complexo porque apresenta bastante regularidade. Você se lembra quantos tempos verbais existem na língua inglesa? Muito bem, tempos puros há apenas 2. Vamos ver quais são? Nesses 2 tempos, temos 2 tipos de verbo. Do primeiro, com certeza, você se lembra. É o verbo to be. O verbo to be, no presente, com aquelas formas am, is e are, e no passado, was, passado de am, e passado de is, e were, passado de are. E no segundo tipo, estão os demais verbos. Vamos ver os exemplos. Work, works, as formas de presente, worked, a forma de passado. Live, lives, presente, lived, passado. Esses 2, worked e lived, passado regular. E temos um irregular aqui, have, has, no presente, passado, had. Temos, por exemplo, I am a teacher. I was a bank clerk. They work at a bank. They worked at a school. She lives in Curitiba. She lived in São Paulo. Qual a diferença básica entre o verbo to be e os demais verbos? É que o verbo to be é um verbo auxiliar. Com ele é possível formar perguntas apenas invertendo sua posição com o sujeito. Exemplo aqui, então. You are my friend. Are you my friend? Então, apenas colocamos o verbo antes do sujeito. Ou, you are not my friend. You aren't my friend. Quando colocamos a palavra not depois dele para formar, então, a negativa. Na classe dos verbos auxiliares, temos também os modal verbs, os verbos modais. Can, could, may, might, will, would, must e should são os principais. Os modais são aqueles verbos que usamos para expressar ideias de necessidade, possibilidade, probabilidade. Acompanhe esses exemplos comigo. I can play soccer. Can I play tennis here? She will be there soon. Will she arrive in time? E se o verbo não é auxiliar, ele vai pedir um auxiliar para formar perguntas e negações. Aquelas palavrinhas que não significam nada, mas que vão indicar se você está perguntando ou negando algo. Vamos ver exemplos? You work on Sundays. Essa sentença está no presente, então vai pedir o auxiliar do. Do you work on Sundays? She lives in Curitiba. Está no presente também, aí com um S, porque é a terceira pessoa do singular. E a pergunta, então, vai ser com does. Does she live in Curitiba? They lived in a house. Did they live in a house? They lived, está no passado, então pede o auxiliar did. Então, os auxiliares para presente, do e does. Para passado, did. Nesses exemplos, vimos os verbos work e live, que são verbos regulares. A grande maioria dos verbos em inglês é regular, ou seja, tem suas formas de passado e particípio passado em ed. Work, worked, worked. Live, lived, lived. Mas aproximadamente uns 180 verbos da língua inglesa são irregulares. Leave, left, left. Write, wrote, written. Então, um exemplo. He left the room. Did he leave the room? Ok, agora vamos para a nossa primeira questão.
vamos ver um texto da prova da Unicamp 2009. Prestem atenção nos verbos. At the market's mark. Ouçam comigo. The number of Brazilians living alone grows. IBGE, Brazilian Institute of Geography and Statistics, discovered in its last survey that 5 million Brazilians live alone. Of this total, 63% are senior citizens, but 22% are people in the 20 to 29 years old age range. It is a market that grows 6 to 7% a year and draws attention from different segments of the economy. After all, most of these consumers earn from 10 to 20 minimum wages and have college degrees. Se você localiza os verbos, você consegue identificar sujeitos e complementos. E com certeza tem uma boa compreensão do texto. No vestibular da Unicamp, as perguntas vêm em português e as respostas também devem ser escritas em português. Veja as perguntas. A que se refere o índice de 63% mencionado no texto? Vamos voltar ao texto e procurar os 63%. Então, nós vamos ver ali que 63%, 63% are senior citizens. Então, a resposta é que 63% das pessoas que moram sozinhas são cidadãos mais velhos. A segunda pergunta. O que caracteriza a maior parte dos consumidores brasileiros retratados no texto? Então, nós vamos procurar no texto a palavra consumidores. Então, vejam ali. Most of these consumers, a maioria desses consumidores earn from 10 to 20 minimum wages and have college degrees. Então, a resposta é que são pessoas que ganham de 10 a 20 salários mínimos e têm graduação universitária. Até agora, nosso foco foi nos 2 tempos verbais simples do inglês. Mas e as outras formas verbais? Como elas se estruturam? Nós vamos então falar dos verbal aspects. Os verbal aspects são estruturas verbais formadas por um verbo auxiliar mais um verbo principal, que dará o sentido à sentença. Então, vamos revisar aqui os principais deles. Continuous or progressive. O tempo contínuo, continuous ou progressivo, progressive, é formado pelo verbo to be, no presente ou no passado, mais o verbo principal com a terminação ing. Então, veja um exemplo. I am teaching English now. I am teaching. He is taking a shower. Are you waiting for someone? I was having lunch when he called me. When I arrived, she was watching TV. Então, o nosso próximo aspecto verbal é o present e past perfect, que é formado pelo verbo have mais o particípio passado do verbo principal. Se for present perfect, present do have. Have mais o particípio passado. Se for past perfect, had, que é o passado de have. Exemplo. I have studied a lot lately. I haven't talked to him since last year. She has lived in Salvador for 7 days. They have traveled to Europe several times. Have you read the book yet? I had already left when he arrived. By the time I got there, he had already bought the new house. O present perfect, embora se chame presente, ele geralmente se refere a ações no passado, ações que já aconteceram, mas que têm uma relação com o presente. E o past perfect funciona exatamente como no português, se nós traduzirmos. Tinha feito, havia comprado. Então, ele indica uma ação que aconteceu no passado antes de outra ação também no passado.
Agora vamos ver os modal verbs. Agora há pouco falamos já dos modal verbs. Falamos que são verbos auxiliares e que são usados para expressar ideias de necessidade, probabilidade, possibilidade e outras mais. Vamos relembrar quais são eles? May, can, must, will, might, could, should, would são os principais modal verbs. Vou dar alguns exemplos. May I leave now, sir? O que eu quero dizer com isso? Estou pedindo permissão para sair numa situação formal. Se eu disser can I leave now, eu também estou pedindo permissão para sair, mas numa situação informal. Veja outro exemplo. It might rain in the evening. Aqui estou expressando dúvida. Eu acho que vai chover, mas não estou certa disso. It might rain in the evening. Talvez chova à noite. Vejam esses outros exemplos. She can speak good Spanish. Aqui can indica habilidade. Ela sabe falar um bom espanhol. Outro exemplo. You shouldn't eat that. Eu estou com o uso de shouldn't, dando um conselho. Você não deveria comer isso. Would you visit me in hospital? Aqui would indica uma espécie de pedido. Você me visitaria no hospital? Ok? Então, os modal verbs, eles são verbos auxiliares, indicam ideias a partir do falante, né? Ideias que o falante tem sobre alguma ação, e que pode acontecer, que precisa acontecer. E importante, ele é igual para todas as pessoas, não há variação e ele não indica exatamente o tempo exato em que a ação aconteceu ou acontece, mas indica possibilidades, probabilidades, e são palavras que não têm uma tradução muito definida. Como eu disse, I can speak English. Eu posso dizer, eu sei falar inglês, mas I can go to the movies tonight. Eu posso ir ao cinema hoje à noite. Então, nós vamos traduzir conforme fica melhor no português para passar aquela ideia do texto, ok? E para concluir nossa revisão de sistema verbal do inglês, vamos falar da voz passiva. Passive voice. A voz passiva é formada com o to be, que vai funcionar como auxiliar, mais o verbo principal no particípio passado. A voz passiva é um recurso da língua para tirar o foco do agente da ação e colocá-lo naquele que recebe os efeitos da ação. Como isso funciona mesmo? Vejam esses dois exemplos. The student wrote the letter was written by the student. A primeira está na voz ativa. The student wrote the letter. O sujeito é o agente, a pessoa que escreveu a carta. Na segunda, the letter was written by the student, está na passiva. O sujeito passa a ser o que recebeu a ação do verbo escrever. A carta foi escrita. A voz passiva é muito usada como forma de não mencionar quem praticou a ação, ou por desconhecermos, ou por não ser importante. Veja esse outro exemplo. My car was stolen. A mistake was made. No primeiro, my car was stolen. Eu não sei quem roubou. Então, meu carro foi roubado. Eu desconheço o agente. Na segunda, a mistake was made. Talvez eu não queira mencionar quem cometeu o erro. O que importa é que um erro foi cometido. Não importa quem o fez. Então, se não queremos mencionar quem fez alguma coisa, podemos usar a voz passiva na língua inglesa. Então, para praticar os nossos verbos, vamos ver uma questão do vestibular. O vestibular da UFMG de 2009. Então, vamos ver um texto, é um texto longo, e depois algumas questões sobre esse texto. Então, vocês vão acompanhar comigo durante a leitura. Promoting a global dialogue on water.
Water scarcity has been surfacing more and more as a serious global issue in recent years. That scarcity has caused significant business disruption across all sectors and geographies, and with all the associated technical, economic, political, environmental, and social implications. This reality is projected to worsen in the future as a result of climate change and demographics. The UN Human Development Report 2006 stresses this critical issue. Better access to water and sanitation would act as the catalyst for a giant advance in human development, creating opportunities for gains in public health, education, and economic growth. Experience from the climate change debate has shown that translating awareness to specific action takes many years. There is a major challenge in catalyzing effective action on a global level. Governments play an important role in helping to mitigate and adapt to the challenge. But so does the private sector, through individual company actions and through innovative public-private partnerships. Such partnerships can offer a useful solution. Since late 2005, the Forum's Water Initiative has focused on creating networks in South Africa and India. The objective has been to catalyze ideas for public-private water infrastructure projects and shape them into well-developed bankable project propositions and financing plans. Então vamos às questões. According to the text, we cannot say that water scarcity worldwide. Então, o que não podemos dizer sobre a escassez da água? Has affected businesses. Has been debated lately. Has improved the climate. Has had social implications. Então, aqui nós precisamos dizer o que o texto não diz, né? Então, a letra A tem afetado os negócios? Sim, tem afetado os negócios. B, tem sido debatido ultimamente? Sim, tem sido debatido ultimamente. A C, tem melhorado o clima? Não, não tem, pelo contrário. Né? Então, a resposta correta é a letra C, porque a D também é correta, também está dito no texto. Tem tido implicações sociais. A segunda questão pergunta, the word does, in line 15, can be best interpreted as catalyzes effective action, challenges the adaptation, innovates partnership, plays an important role. Então, vamos voltar lá na nossa linha 15. Aqui dizia que os governos, né, exercem um papel importante em ajudar to mitigate and adapt, a mitigar e adaptar ao desafio, mas but so does the private sector. Então, nós temos que ver o que essa palavra does indica aí. So does. O auxiliar, quando usado com so, está dizendo que aquilo que vem depois, aquela pessoa ou aquela coisa que vem depois desse does, também pratica uma ação já mencionada. Então, voltando lá para as nossas questões, para as nossas alternativas, né? Catalisa ação efetiva? Não. Desafia a adaptação? Não. Inova parcerias? Também não. Mas plays an important role, quer dizer, exerce um papel importante? O governo exerce um papel importante, mas o setor privado também. So does private sector. Então, a resposta correta é a letra D. A próxima. The organization of this text is in the form of. Aqui nós temos, então, que falar da organização do texto. Vamos às alternativas. Arguments for and against.
hypothesis and proof, problem and solution, sequence of descriptions. Então, esse texto ele está organizado em forma de argumentos a favor e contra, em hipótese e prova, em problema e solução ou em sequência de descrição. Você pode ver que, durante o texto, são sempre apresentados problemas e, em seguida, alguma forma de solucionar esse problema. Então, a resposta correta é a letra C, Problem and Solution. E a última questão, então. We can say that the text argues in favor of adaptation, financing, opportunities or partnerships. O que você acha, então? Esse texto está colocando como solução para o problema da escassez de água adaptação, financiamento, oportunidades ou parcerias. Lembra que se falava de parceria governo e setor privado. Então, a resposta correta é a D, partnerships. Agora nós vamos falar de uma classe de palavras muito importantes para a compreensão de texto, que são os quantifiers. Como o próprio nome sugere, os quantifiers são quantificadores, são palavras que designam alguma quantidade. Vamos iniciar com aqueles que designam grande quantidade. As palavras são much, many, a lot of, lots of. Much significa muito, muita, many, muitos, muitas, e a lot of ou lots of, qualquer um deles, muito, muita, muitos, muitas. Né? E o much é usado com substantivos que nomeiam coisas que não se pode contar. Por exemplo, how much sugar do you need? Então, eu estou perguntando quanto açúcar, quer dizer. Eu disse que much significa muito, muita, mas com a palavra how antecedendo, nós podemos traduzir por quanto, quanta. Estou perguntando a quantidade. E sugar, quanto açúcar você precisa. Então, much com palavras que não se conta. 1, 2, 3, não tem, palavras que não têm plural. Many, então, é usado com os chamados substantivos contáveis, countable nouns, aqueles que podemos colocar no plural. Então, exemplo, are there many students in the room? Então, há muitos alunos na sala, muitos alunos, many students, many sempre seguido por uma palavra no plural. A lot of e lots of são usados para indicar quantidade de qualquer coisa ou pessoa, independente de estar no plural ou no singular. E também tem o mesmo significado, um ou outro. Então, exemplo, there are a lot of things on the table. There are lots of things on the table. Em oposição a much e many, temos little, few, a little ou a few. Little é o contrário de much e few o contrário de many. E eles designam pouca quantidade. Por exemplo, little money is necessary to live in that town. Little money, pouco dinheiro. Few students come to class at night. Few students, poucos alunos. Então, vejam, few seguido de uma palavra no plural. Assim como many, few também sempre com uma palavra no plural, um substantivo que podemos contar, uma coisa que podemos contar. Se usamos com o artigo a little e a few, indicam uma certa quantidade. Não indicam escassez como little e few. Can you lend me a little sugar? Então, eu estou pedindo um pouco de açúcar, a little sugar. I have a few books I can lend you. Eu tenho alguns livros que eu posso te emprestar. Então, little e few indicam escassez. Então, pouca coisa. A little e a few indicam uma certa quantidade. Ok? Podemos traduzir por algumas, um pouco de.
Outros quantificadores bastante comuns na língua são some, any, no e all. Esses são usados com qualquer tipo de substantivo, seja contável ou incontável. Vamos comparar os exemplos. I have some money. I have no money. I don't have any money. Do you have any money? Can you lend me some money? This is all the money I have. Vamos ver o primeiro. I have some money. Some indica uma certa quantidade, um pouco de algum. Então, se eu digo I have some money, eu tenho algum dinheiro. No, nenhuma quantidade. I have no money. Estou a zero, não tenho nada, ok? O N, se o verbo está na negativa, também indica nenhuma quantidade. Então, quando eu digo I don't have any money, significa exatamente a mesma coisa que I have no money. Então, são duas formas de dizer que não se tem nada em inglês, nenhuma coisa. Ou você coloca o verbo na forma afirmativa com no, I have no, ou você coloca o verbo na negativa com any, I don't have any. Lembre-se que em inglês não se pode negar duas vezes. Você não pode dizer I don't have no money, como nós dizemos em português, eu não tenho nenhum dinheiro. Ou você diz eu tenho nenhum dinheiro, ou eu não tenho algum dinheiro, ok? E N também se usa para fazer pergunta. E ele quer dizer, nesse caso, algum, né? E quando você não tem a ideia da resposta. Então, no nosso exemplo, do you have any money? Eu estou apenas perguntando se você tem algum dinheiro. Mas se eu pergunto, can you lend me some money? Aí eu já estou pedindo algum dinheiro emprestado. Então, eu uso some. Então, ambos, any e some, podem ser usados para pergunta, mas o some é sempre usado quando se espera um sim como resposta. Agora, então, vamos treinar os quantificadores com algumas questões de vestibular. O texto que vamos ver agora apareceu no vestibular 2009 da Unifap, Universidade Federal do Amapá. A questão é de somatória das respostas certas, tá? Então, vamos lá. The text 15, Attitudes toward Western Cultures, is the starting point to solve the questions from 19 to 20. Então, nós vamos ter aqui as questões 19 e 20 a respeito do seguinte texto. Então, acompanhe comigo durante a leitura desse texto. Attitudes towards Western Cultures. Currently, in many countries throughout the world, there is tremendous pressure to learn English. This pressure is evident in a variety of ways. To begin, in many countries, English is required subject beginning in middle school and continuing through high school, and is often one of the areas tested on college entrance examinations. In addition, many international corporations are encouraging their employees to develop their English skills by providing English training on the job. Along with the pressure to learn English comes concern about how English should be taught and what role culture should play in the teaching of English. Many language educators support the inclusion of a cultural component in the teaching of English. From the text 15, Attitudes toward Western Cultures, it can be said that. Então, essa questão é de somatória. Então, nós vamos ver aquelas que estão de acordo com o texto e somar para o resultado final. Então, a 01. International corporations are hiring only people who speak English fluently. 02. The Brazilian public school, since the first grades, teaches the English language and Western cultures. 04. In the author's opinion, there is some concern about how to teach cultural points.
08. All language educators agree with the inclusion of a new cultural component. E 16. The English teaching must be done by foreign teachers. E aí? Já pensaram quais estão corretas e qual vai ser a soma final? Vamos ver, então. A primeira. International corporations are hiring only people. Olha aqui o problema. Only people, não são somente pessoas. Nós podemos ver no texto que eles estão sim contratando, né? Estão preocupados com o inglês, mas não estão contratando somente pessoas que falam inglês fluentemente. Então, a 01 não é correta. A 2, the Brazilian Public School. Bom, aqui já podemos eliminar, não se fala nada no texto sobre escola pública brasileira. Então, nada aí nos interessa. A 04, in the author's opinion, there is some concern. Então, aqui a palavra concern é que é importante. Vamos lá no texto. Então, a palavra concern aqui se diz, along with the pressure to learn English comes concern about how English should be taught. Então, realmente, há alguma preocupação com o ensino de inglês. A próxima, então, all language educators agree. Todos, vamos ver se são todos os educadores que concordam com a inclusão. Então, voltando lá também, nós temos many English educators support. Então, many e all são palavras diferentes. Many, muitos educadores. All, todos os educadores. Então, não é a mesma coisa. Então, essa alternativa não está correta. Okay? Então, eliminamos essa também. A próxima, 16. The English teaching must be done by foreign teachers. O texto não falou nada sobre professores estrangeiros, que só professores estrangeiros devem ensinar inglês. Não, então essa também não está correta. Então, a única correta que temos é a 4. Na opinião do autor, há alguma preocupação sobre o ensino de questões culturais. Então, o correto é 4, apenas o 4 é que está correto. Vamos então à questão 2. According to the text 15, it can be affirmed that. Vamos ver. 01. A few countries believe to be important to learn the English language. 02. No country thinks to be important to learn the English language. 04. A lot of language educators want the inclusion of a cultural component in the teaching of English. 08. International corporations are providing tools to improve their employees' skills. E 16. The English teachers don't agree with the creation of a new subject related to the Western cultures. Vejam que aqui nós temos várias das alternativas com quantificadores. Então, o ponto ali é prestar atenção no quantificador. Então, alternativa 1. A few countries believe to be important to learn the English language. A few countries. A few, lembra-se, quer dizer alguns, uma certa quantidade. Se nós formos ao texto, nós vamos ver que são many countries throughout the world. Então, são muitos países que estão preocupados. Então, esta está incorreta. Já a alternativa 2 diz que no country thinks to be important to learn the English language. Então, não, essa está errada, porque não é nenhum país. Pelo contrário, muitos países estão preocupados, né? Acham que é importante aprender a língua inglesa. Então, essa também está incorreta. A 04, também temos um quantificador aí. A lot of language educators. Então, vamos lá no language educators, lá no final do texto. Ali diz many language educators. Então, na alternativa, a lot of language educators want the inclusion of a cultural component in the teaching of English. Então, no texto
diz a mesma coisa. Many language educators support the inclusion of a cultural component. Então, many e a lot of têm o mesmo significado. Então, essa alternativa está correta. Então, podemos usá-la na nossa somatória. Alternativa 8, international corporations are providing tools to improve their employees' skills. Então, vamos ao texto que diz, many international corporations are encouraging their employees to develop their English skills, providing English training on the job. Então, está correta. Que empresas internacionais estão fornecendo treinamento, que é uma ferramenta para a melhora na comunicação, nas habilidades de língua de seus empregados. Então, a última alternativa, the English teachers don't agree with the creation of a new subject related to Western cultures. English teachers don't agree. Se nós formos ao texto, nós vamos ver language educators, que são os professores de inglês, né? Support the inclusion. Support the inclusion significa que eles apoiam a inclusão dessas questões culturais. Então, essa alternativa está incorreta porque diz que não concordam. Então, nós temos apenas 4 e 8 corretas, somando 12 será a nossa resposta. Muito bem, caro aluno vestibulando, chegamos ao fim do nosso aulão e eu espero que vocês façam uma boa prova. E para isso, você precisa se concentrar, ler a questão e o texto com muita atenção e se lembrar de todas as regras e dicas que nós demos aqui nessa nossa aula. Good luck! Olá, caro vestibulando, pré-vestibulando, sou a professora Inês, professora de espanhol, e hoje nós vamos rever os principais itens dos principais vestibulares do Brasil para que você tenha um excelente desempenho e possa gabaritar nas suas provas. Bem, caros pré-vestibulandos, a língua espanhola ou língua castelhana, como queiram designar, é uma língua originária do latim, da mesma maneira como o português. Sendo assim, é um idioma que se parece na estrutura, na parte fonética, na parte semântica com o português. Embora essa semelhança, muitas vezes, ela possa também trazer algumas complicações. Nos vestibulares, não se cobra do vestibulando, do candidato, que ele tenha domínio da oralidade. Mas isso é muito importante. Então, nós começamos agora, nesse primeiro momento, analisando o alfabeto, ou o abecedário do espanhol. Percebam como muitas das letras elas se parecem com o português, embora outras são totalmente diferenciadas. Me acompanhem então, vejam que o alfabeto espanhol é feminino e vamos ver as letras e quais delas se diferenciam ou são iguais comparando com o português. Me acompanhem pela tela. Nós temos aqui La, que embora a sonoridade seja diferenciada, já que nós não temos o an, somente A aberta, avião. La B, que é a mesma pronúncia do português, por exemplo, beso. La C, a sonoridade é a mesma, celos, a palavra celos são ciúmes. La D, a única diferença é quando ela vem acompanhada da vogal I, nós não temos o som di. Então, nesse caso, essa palavra que aparece, nós pronunciamos como diente e não diente.
La E tem a mesma sonoridade, exercer, exceto em situações em que em português nós usamos o E aberto. Nós não temos la E, nós somente temos la E, ou seja, é sempre a pronúncia fechada, cerrada, como se diz em espanhol. La F tem a mesma sonoridade, F, por exemplo, fiel. La Re, essa letra Re, ela, quando acompanhada das vogais E e I, ela tem um som gutural. O que vem a ser isso? É o som dos dois R's, ou R em começo de palavra em português. Portanto, essa palavra aqui, que aparece na tela, nós não pronunciamos gimnásia, e sim gimnásia, com o G, a pronúncia gutural. Late. Da mesma maneira como em português, o H não tem som. Então ele aparece somente na forma escrita, mas não na fonética. A palavra hasta é uma preposição que nós traduzimos por até no português. E tem a mesma sonoridade, I de índio, né? J. A letra J, ela, na realidade, tem uma pronúncia totalmente diferenciada, independente da vogal que acompanha. Então, por exemplo, acompanhada de A, de la E, de la O, de la U, nós nunca vamos ter o som do G, ou o som do J, e sempre o som gutural, parecido com a pronúncia que nós temos para o G, que acompanha E e I. Portanto, essa palavra nunca será pronunciada Juan, e sim Juan, o J da pronúncia gutural. La K é uma letra pouco usada, ou seja, aparece mais em nomes de origem estrangeiro, por exemplo, kiwi é a mesma sonoridade do português. La L, a diferença do português, gente, que essa letra, la L, nós não temos o som do U. Portanto, uma palavra como mal, ela sempre vai ter a pronúncia do L e não mal. Sempre será mal, animal, mineral, vegetal, sempre com essa sonoridade. Laege, essa é uma letra que na realidade nós não temos em português. E geralmente por essa letra é possível muitas vezes verificar a variante do falante. Ou seja, é uma letra que tem várias possibilidades de pronúncia. Uma palavra como essa que aparece, eu posso pronunciá-la como lianto, na variante ibérica do espanhol da Espanha. Eu posso pronunciá-la como llanto ou como chanto. Então ela tem várias possibilidades de pronúncia. Llanto, llanto, chanto. Llanto é pranto, choro. La M tem a mesma sonoridade do português. M, por exemplo, de misión. Continuamos. La N também se parece com o português. A palavra nadie é um pronome que traduzimos por ninguém. E la N, bom, essa letra N é uma letra que, na verdade, ela representa o som e a grafia do NH. Como nós em português não temos o NH vem representado em espanhol pela letra N. O tio que vem na letra tem que tomar muito cuidado, porque não é considerado um acento. Sendo assim, o N com o tio, ele só sempre representa a letra NH do português e o som NH do português também. Por exemplo, a palavra ninho, percebam vocês que tem a mesma sonoridade do NH do português. Vamos lá? Na sequência, a letra O. Letra O, ela não tem o O com a sonoridade aberta. Então, uma palavra como essa, nunca a pronúncia será O, sempre será O. Então, será outono, outro, ódio, sempre com a O, com a pronúncia fechada e não aberta. La P, com a mesma sonoridade do português, exemplo, projeto. La Q, embora a letra tenha um nome diferenciado, mas o som é o mesmo som do que do português. Que é isso? La R, vejam gente, la R, ela sempre precisa ter a pronúncia vibrante, ou seja, nós nunca podemos pronunciar em espanhol la R com o som gutural do português, como nós fazemos carro, Regina, Roberto. Vejam que a pronúncia dessa palavra deve ser carretera e não carreteira. Caso nós pronunciássemos a palavra carreteira, ela viria com a grafia com G ou com J e não com dois R's. Sigamos um pouco mais. Aqui nós temos la S.
Vejam vocês que a S, ela não tem a sonoridade do Z. Sendo assim, uma palavra como essa, nós nunca vamos pronunciar como casa, e sim será caça. Então o S tem a sonoridade do S e não há uma mudança para o som do Z, por exemplo. Na sequência, nós temos la T. Bom, la T, ela, se vem acompanhada de la I, ela vai ter um som parecido com o D quando vem acompanhado de I. Ou seja, D, eu digo dia, diente. Com o T, eu também falo tia, também tia, tierra, e nunca será o som do ti. Esse som nós não temos em espanhol. Letra U. La U tem a mesma sonoridade, ou seja, uba. La UB, essa letra, la UB, nós na realidade, nós temos o V, porém nós não temos a oralidade para o V. Me explico, o V ele sempre vai ter a sonoridade do B. Então uma palavra como vida, embora escrita com V, eu nunca vou pronunciar como vi, eu sempre vou pronunciar como B. Então o som é o B. Vida, aqui aparece a palavra vuelo, nunca será vuelo, será vuelo. A palavra, a letra W, ela vai ter a sonoridade parecida com o português, Walter, whisky, né? X, o X, ele sozinho, sem uma vogal na sequência, vai ter o som do S, por exemplo, estender. Caso ele apareça com uma vogal na sequência, o som é do KS. Sendo assim, eu pronuncio êxito, também Y. Vejam, essa letra Y, ela sozinha, ela tem o som do I. Mas ela acompanhada de uma vogal, ela adquire outras sonoridades. Então aqui eu diria gelmo, que é capacete, eu diria jo. Então sempre vai ter um som diferenciado. Pode ser jo, sho, yo, também. E a última que é la seta. Bom, gente, essa consoante, nós não temos o som para o Z. Sendo assim, é a sonoridade do S. Então, a palavra que aparece ao lado é zorro, onde eu não posso pronunciar zorro, e sim sorro. Sorro significa raposa, raposa macho. Bom, em relação à grafia, à ortografia, tomem cuidado com alguns pequenos detalhes que são importantíssimos. Nós não temos em espanhol dois S's, nós não temos C cedilha, LH tampouco, e não temos palavras com Z e com ZI. Isso significa o quê? Palavras, por exemplo, como felizes em português, que escreveríamos com Z, esse Z passa para C no espanhol. Eu tenho uma palavra como luz, luz que no singular termina com Z, quando passo para o plural, esse Z passa para C. Então nós temos, na verdade, palavras com CE e palavras com CI, e não palavras com Z e tampouco palavras com ZI. Bem, aqui nós temos, na alternativa A palavra mañana, calle, estou lendo da maneira como está escrita, canción. Letra B, celos, abogado e birome. Letra C, nós temos a palavra niño, tiza e borrador. Letra D, zanahoria, aranha e gente. E na letra E, rojo, orilla e mulheres. Bom, primeiro critério, nós já vemos que na alternativa A, nós temos a palavra mañana, onde o tio aparece numa letra que não é o N, então ela está totalmente errada. A segunda palavra, calle, com dois L's, na realidade nós não temos LH em espanhol. Alternativa B, qual o erro? O único erro é a palavra celos, que está com Z. Como eu bem expliquei, não existe em espanhol palavras com Z. Sendo assim, essa alternativa está errada. O correto seria celos com C e não com Z. Letra C, ninho, tiça e borrador. Nenhuma dessas palavras está equivocada. Ou seja, ninho é menino, tiça é giz, borrador é apagador. Todas estão grafadas corretamente. Letra D, zanahoria, aranha e gente. Quais são os dois erros? Aranha, NH, nós não temos NH em espanhol. Gente não seria com J, seria com G. Letra E, rojo está certo, rojo é vermelho, a grafia está certa. Orelha está errado, nós não temos LH. E mulheres também está errado, o correto seria mulheres com J e não com LH. Portanto, a alternativa correta, letra C.
Bueno, vamos agora para o segundo item dessa nossa aula, importantíssimo, que são os pronombres personales. Bem, de que maneira esse tópico é cobrado nas provas de vestibular? Como tradução, por exemplo, dos pronomes para o português, mas também para ver se o aluno tem conhecimento do tratamento formal ou informal, ou seja, o uso de determinados pronomes pessoais num texto, numa questão de vestibular, eles acabam alegando a presença do tratamento formal ou informal para o leitor ou entre os personagens de um texto. Então vamos lá, vamos conhecer quais são esses pronomes pessoais no espanhol. Nós temos aqui o pronome yo, tu, preste muita atenção porque ele sempre vai acentuado, porque nós temos o tu sem acento, que tem outro significado. Nós temos ele, ella e usted. Nosotros, vosotros, ellos, ellas e ustedes. Vamos analisá-los mais detalhadamente. Yo e tu, él, ella e usted. O pronome usted é um pronome que, embora se pareça com o português, com o pronome você, embora a origem seja a mesma, ou seja, o pronome você vem de vossa mercê, que foi decaindo, perdendo estruturas até chegar no você, mas o você do português tem um tratamento, é usado para tratamentos informais. Já o usted se originou do vuestra mercê do espanhol, mas pegou um rumo, uma linha diferenciada, ou seja, o usted é um pronome usado somente para tratamentos formais. Então, nós nunca podemos traduzir o pronome usted por você para o português. A tradução sempre deve ser senhor, senhora e senhorita, ou seja, sempre para tratamentos formais. Nosotros, vosotros. Bom, o pronome vosotros há uma variação em relação à variante de uso, ou seja, no espanhol ibérico, que é o espanhol da Espanha, o vosotros é um pronome que usa-se em tratamentos de informalidade. Então, quando uma mãe fala para os filhos, vosotros sois, vosotros venís, vosotros estudiais, é tratamento informal. Porém, no espanhol da América, e isso nós temos uma grande, a maioria dos países hispanofalantes são países que se concentram na América, América Central, América do Sul, o pronome vosotros é um pronome de pouco uso, ou seja, é um pronome que sempre passa uma ideia de muita formalidade. Então, usa-se vosotros em tratamentos informais na Espanha, usa-se vosotros em tratamentos formais no espanhol da América. Ellos, ellas e ustedes. Vejam, o pronome ustedes, no espanhol ibérico, ele é utilizado em situações de formalidade. Portanto, a tradução seria senhores, senhoras e senhoritas. Já no espanhol da América, o pronome ustedes, ele é usado em ambas situações, tanto de formalidade quanto informalidade. Portanto, a tradução seria senhores, senhoras, senhoritas e vocês. Presta atenção aí em algumas regras. Às vezes, o pronome usted, que é usado em tratamentos de formalidade, ele não vem por extenso. Ele pode vir com a abreviatura UD e VD. Então, UD e VD refere-se ao pronome usted. UDS e VDS refere-se ao pronome ustedes. Preste atenção e tome muitíssimo cuidado com o pronome ello. Embora às vezes a tendência é achar que ello, traduziríamos para o português por ele, mas esse pronome ello, ele existe em espanhol, porém nunca pode ser usado como pronome pessoal sujeito. Ou seja, o ello é usado quando queremos fazer referência a algum objeto, algo, alguma coisa, mas nunca pessoas. A tradução seria isto, isso e aquilo. Então eu diria, ello é muito interessante, ello é muito lindo, ello é muito feio. A tradução isto, isso ou aquilo. Vamos ver agora como esse tema é cobrado em vestibulares, em que situações que esse tema aparece. Nós temos aqui uma questão que diz, rellena os espaços subrayados com um pronome personal ou possessivo. Observe a concordância. O texto abaixo é o poema 21 de Livio Rimas, de Gustavo Adolfo Becker. Vamos ver então? É um fragmento de uma poesia, de um texto literário. Que poesia? Dices mientras clavas em mi pupila, temos que completar, pupila azul. Quer poesia? E, me lo perguntas? Poesia eres. Bom, então o que nós temos que fazer aqui? Completar com os pronomes. Embora você tenha um pouco, de repente, uma determinada dificuldade, mas que pronomes que uso aqui, verifiquem que na última linha aparece o verbo eres, poesia eres. Isso já leva a interpretar que o tratamento dado é um tratamento informal.
Bom, nesse caso, como nós temos aqui, gente, o verbo eres, significa que o tratamento é informal. Portanto, o pronome usado vai ser o pronome tu. Vamos ver então. Que poesia dices tu mientras clavas em mi pupila tu pupila azul? Que poesia? E tu me lo perguntas? Poesia eres tu. Sendo assim, a alternativa correta vai ser a 08. Possessivo tu, pronomes tu com acento e tu com acento, que traduziríamos para o português por tu ou por você. Vamos ver mais outra situação, e de maneira que é muito cobrado em vestibulares, é que o aluno saiba, reconheça o tratamento, se é o tratamento informal ou formal. Nós temos aqui uma tira de Condorito. Condorito é um personagem chileno, em homenagem a Condor, que é a ave símbolo dos países andinos, tá? Então, Condorito diz o seguinte: Washington, acompanha-me ao supermercado a hacer unas compras. Apurémonos em comprar porque parece que vai chover. Então, instantes después, aquí está lo que buscamos, Washington. Washington, ¿dónde estás? Washington empieza a llorar. Sniff. Washington, ¿dónde estás? Se perdió mi perrito. No lo pude encontrar y él no sabe cómo regresar a casa. ¿Qué le voy a decir a mi tío? E aí já vemos, pela última tela, que o cachorro passa dentro de um táxi, sozinho. Bem, vamos ver então de que maneira essa questão foi solicitada nessa prova de vestibular. Me acompanhe. Lê a frase: Washington, acompanha-me ao supermercado a hacer unas compras. Señala a alternativa correcta respecto al término subrayado. Bueno, o verbo é acompanha-me. Vamos ver esse verbo a quem se refere. Alternativa A. Está flexionado na terceira persona del singular usted, pues el perro lleva un nombre generalmente dado a personas y de esta forma merece un tratamiento formal. Sabemos que essa é uma alternativa errada, porque acompanha-me, quando ele se refere ao cachorro, embora ele chame de Washington, não indica um tratamento formal. Próxima, letra B. Está flexionado na segunda persona del singular tú, pues se trata de uma situação informal, además de la relación de intimidad que há entre el perro e su dueño. Portanto, essa é a alternativa correta. Ou seja, o fato de chamar o cachorro por Washington e acompanha-me, ou seja, acompanha é um verbo que se refere à segunda pessoa do singular tu, alternativa correta, letra B. Letra C. Está flexionado na segunda persona do singular tu, pois o perro lleva um nome generalmente dado a pessoas e dessa forma admite um tratamento informal. Bem, nesse caso, porque a alternativa está errada, o fato do cachorro levar o nome de pessoa Washington nem sempre significa que o tratamento é informal, não por esse motivo. Alternativa D. Está flexionado na primeira persona del singular yo, por isso lleva o pronome me. Na realidade, o verbo ele vem acompanhado do pronome me, acompanha-me, mas o verbo não está flexionado na primeira pessoa do singular yo, e sim na segunda do singular, que é tu. Acompanha, uma ordem, somente pode ser dada para terceiros, para uma segunda, terceira pessoa e nunca para a primeira pessoa do singular. Alternativa E. Está flexionado no presente del subjuntivo, totalmente equivocada, ou seja, acompanha não é uma hipótese, não é uma incerteza, e sim é uma ordem, acompanha, é imperativo. Portanto, essa também é uma alternativa incorreta. Vamos agora para a segunda questão que se refere a esse texto de Condorito. Señala a alternativa que explica correctamente a razão da reação del dueño del perro al ver su animal en el taxi. Então, lembrem, vocês que na última tira, na última parte, nós vemos Condorito surpreso quando ele vê o cachorro passando dentro do carro. Tá? Alternativa A. Ele se puso surpreendido ao ver quão listo, a palavra listo, gente, é esperto, inteligente. Foi su perro al correr um táxi, ao pegar um táxi, para volver a casa. Então, na realidade, a surpresa poderia ser essa? Vamos ver. Letra B. Ele se puso em pânico al dar-se conta que não veria su perro outra vez. Claro, essa não pode ser uma alternativa correta. Alternativa C. Ele se puso em pânico al ver que su perro havia sido roubado por um taxista. Também analisamos que a surpresa dele não foi por esse motivo. Alternativa D. Ele se puso em pânico al ver que su tio correr al perro, que o seu tio pegou o cachorro por la calle. Não aparece um terceiro elemento nessa tira, ou seja, que poderíamos interpretar que fosse o tio de Condorito. Então, alternativa incorreta. Alternativa E. Ele se puso em pânico al acordar-se a lembrar que su perro não tinha dinheiro para pagar o táxi. Totalmente errada. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A.
Bem, outro tema que é imprescindível para que você, pré-vestibulando, faça uma ótima interpretação de texto, são os artigos. Os artigos, em espanhol, eles têm a mesma divisão do português. A única diferença é que muda a nomenclatura. Então, me acompanhe aqui na tela. Nós temos os artículos determinantes, indeterminantes e neutro. Ou seja, que equivale em português artigo definido, indefinido e o artigo neutro, que vocês verão que tem um comportamento diferenciado. Os artigos determinantes são el, los, la e las. Por exemplo, el perro ladra mucho. El perro ladra significa o cachorro late muito. Um exemplo com o artigo los. Por exemplo, los aviones están volando muy alto. Tá? O exemplo com o artigo la tiza es blanca. E com las ventanas estão rotas. Tome muito cuidado, porque esse artigo el, equivale em português a o, ele nunca pode vir acentuado, tá? Ao contrário do pronome ele, que sempre vem com acento agudo. Bem, vamos ver então esse tema gramatical em um contexto. La barca. Dicen que la distancia es el olvido. Pero yo no concibo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Lucho Gatita. Então verifiquem, aqui aparece no texto el olvido. El olvido é o esquecimento. Então esse artigo é determinante, o definido, que se refere à palavra olvido. Outro exemplo é el cautivo. El cautivo é o prisioneiro. Também determina, porque o artigo se refere diretamente à palavra cautivo. E o último exemplo, destacado no texto dessa música de La Barca, mais conhecida na voz de Luís Miguel, é Los Caprichos. Los Caprichos são os caprichos. Caro pré-vestibulando, é necessário tomar muito cuidado com os artigos, porque geralmente eles são cobrados em questões de vestibular, enfocando a questão das regras de eufonia. O que são as regras de eufonia? Regras de eufonia são regras para produzir um bom som. O bom som, na realidade, é o contrário de cacofonia. Então, cacofonia é um som ruim. Por exemplo, um exemplo de uma frase com cacofonia. La água é blanca, ou então, la arma é peligrosa. Cada vez que nós temos um substantivo que começa com A tônico, ou então com H atônico, nós não podemos usar o artigo lá antes dessa palavra. Embora a palavra água seja uma palavra feminina, que começa com A, tá? Mas pelo fato dessa palavra começar com A tônico, onde acontece cacofonia? Nessa junção de la água é cacofônico. Sendo assim, para evitar a cacofonia, nós falamos el agua. Também no outro exemplo, la arma es peligrosa. A cacofonia acontece onde? La arma, essa junção das duas vogais. O la mais o A tônico da palavra arma. Para evitar a cacofonia, nós mudamos o artigo la por el. E a frase correta ficaria, el arma es peligrosa. Tomem cuidado também em palavras com HA. Como nós já vimos, né, no início dessa aula, o H não tem som, é uma mera representação gráfica. Sendo assim, uma palavra como hada, que significa fada, também geraria cacofonia se disséssemos la hada madrina. Sendo assim, nós trocamos la hada madrina por el hada madrina. Ainda tratando dos artigos, nós temos o artigo neutro. Vamos lá? O artigo neutro é o artigo neutro lo. Esse artigo neutro lo, ele é traduzido para o português por o. Mas ele não é equivalente ao artigo el que nós acabamos de ver. Ele somente pode ser usado fazendo referência a adjetivos e advérbios. Por exemplo, se eu disser lo lindo de tus ojos, por que nesse caso eu não posso dizer el lindo de tus ojos? Porque lindo é um adjetivo. O artigo lo refere-se diretamente ao adjetivo lindo.
Outro exemplo seria com advérbios. Na frase, lo más interessante es prestar atenção nisso. Lo más, por que nós usamos o lo? Porque más é um advérbio, como ele se refere diretamente ao advérbio mas, sendo assim nós só podemos usar o artigo lo. Agora tome cuidado, porque muitas vezes nós temos uma frase em que aparece um aditivo, aparece um advérbio, e nós não podemos usar o artigo lo. Por exemplo, lindo jardim es de Ana. Porque nessa frase, lindo jardim es de Ana, eu não uso o artigo lo lindo jardim, e sim o artigo el. Porque nessa frase, o artigo utilizado, ele vai fazer referência ao jardim e não a lindo. Então, a frase gramaticalmente correta será el lindo jardim es de Ana, porque o artigo se refere a jardim e não à palavra lindo. Bem, as contrações, na realidade, em português, nós temos uma infinidade de contrações. O a com crase, por exemplo, eu vou à escola, é uma contração de uma preposição, mais um artigo. Ela está indo pela rua, o pela é uma contração também. Temos várias em português. Em espanhol, nós somente temos 2 contrações. Temos que tomar muito cuidado, porque às vezes essa questão em vestibular, ela cai com o seguinte enunciado. Marca a única alternativa que apresenta contrações. Se você não lembrar o que é contrações, fica difícil às vezes acertar essa questão. Então me acompanhe. Vamos ver quais são as contrações e combinações em espanhol. Bueno, as contrações. Vejam vocês aqui que a contração é a junção da preposição a mais o artigo el. Como nós nunca podemos falar em espanhol, eu vou a el cine, então nós contraímos, juntamos a preposição a mais o artigo el e diríamos, eu vou al cine. Da mesma maneira, eu nunca posso dizer, já estou regressando de el teatro. De el é uma estrutura que nós não temos em espanhol. Então, une-se a preposição de mais o artigo el, e aí nós temos, eu estou regressando del teatro. Então, lembrem que as únicas 2 contrações em espanhol são al e del. Al traduzimos por al e del traduzimos por do. Mas o que nós fazemos então, quando, por exemplo, tem outra situação em português, eu vou à igreja. Esse à igreja é uma contração no português, é o acraseado, e em espanhol eu não tenho na realidade. Não posso usar uma contração. Então, nesse caso, eu preciso usar uma combinação. O que vem a ser uma combinação? Combinação é quando nós temos uma preposição que combina com um artigo. Me acompanhe então e vejam a relação completa, não totalmente completa, que sempre aparecem outras combinações, mas as principais, as mais cobradas em vestibulares. Por exemplo, o a com crase, eu vou à escola. Em espanhol, eu vou a la escuela. As com crase equivale em espanhol a las. Num, por exemplo, eles estão num armário, estão em um, então é essa combinação. Nuns equivale a em unos, numa em una e numas em unas. Mais algumas, dos, plural, é uma contração do português, em espanhol seria de los, da é de lá, no, nós temos en el e en lo. Porque nós temos o no com 2 possibilidades de combinações. Pelo seguinte, voltando um pouco, nós acabamos de ver que o artigo el, não acentuado, já que o acentuado sempre é pronome, o artigo ele sempre vai ser usado para fazer referência ao substantivo. Já o artigo lo, ele é sempre usado para fazer referência a um aditivo, um advérbio. Sendo assim numa frase, por exemplo, los libros están en el cajón. En el cajón equivaleria em português, os livros estão na gaveta. Por que eu digo en el e não en lo? Porque cajón é um substantivo. Antes de substantivo, só posso usar o artigo el. E quando é que nós faríamos, então, a combinação en lo? En lo seria usado somente quando a próxima palavra fosse um aditivo ou um advérbio. Então, por exemplo, los pájaros están en lo alto de la montaña. Por que nesse caso digo en lo alto? Porque a palavra alto é um aditivo e sempre antes do aditivo, quando o artigo faz uma referência direta a ele, nós só podemos usar lo e nunca el, tá? Próxima combinação. Em português é na, em espanhol nós diríamos em lá. Das, de las. Pelo, em português, é uma contração, e em espanhol,
por ele ou por lo. Da mesma maneira, vocês percebem que o pelo tem essas duas equivalências, ou seja, podemos traduzir por ele ou por lo. Por que isso acontece? Por ele, da mesma maneira como em ele, só pode ser utilizado para fazer uma referência ao substantivo. Então, por exemplo, eu diria, por ele, eu estou buscando por el libro, ou eu vim acá por el libro. Ele se refere à palavra libro. Quando eu diria por lo, antes do adjetivo, antes do advérbio, por exemplo, Juan, por lo menos, escúchame. Por que eu diria por lo menos? Porque menos é um advérbio. O único artigo que pode ser usado antecedendo o advérbio é o artigo lo. Bem, temos mais algumas. Pelos equivale a por los, pela é por lá, pelas é por las, daquele é de aquele, daquela é de aqueja, neste é neste. Bem, aqui nós temos uma tira que diz o seguinte: para evitar que me pique uma água viva, nado estilo mariposa. E como é? Fácil, ni bem la veo, salgo volando. Tá? Então, preste atenção aqui, na primeira parte. Para evitar que me pique água viva, nado estilo mariposa. A questão vai cobrar algo referente a essa construção. Água viva. Vamos lá? En el primer globo del habla de uno de los personajes aparece la expresión un agua viva. El uso del artículo masculino que aparece aqui, por quê? Vamos ver então. Alternativa A. Porque é uma palavra feminina composta, totalmente equivocado, ou seja, água viva aqui não é uma palavra composta. Letra B, é uma palavra feminina não composta, tá, mas não é por esse motivo que nós usamos o artigo ela não é composta, mas não é esse o motivo. Letra C, está incorreto o uso do artículo, não, na realidade está totalmente correto, água viva. Letra D, é uma palavra feminina, vamos ver, água é palavra feminina, até aqui tudo bem, com a A inicial tônica, totalmente correta. Ou seja, não adianta a palavra somente começar com A. Ela tem que começar com A, mas tem que ter algum critério a mais. Ou seja, tem que ser com A ou H tônica. Então, para evitar a cacofonia, foi usado água e não uma água. Letra E, é uma palavra heterogenérica? Não. O que são palavras heterogenéricas? Palavras heterogenéricas são, contrastando o português com o espanhol, elas são de gênero diferente. Por exemplo, se eu pego a palavra nariz, em português é o nariz, em espanhol, la nariz. Em português, o sangue, em espanhol, la sangre. Aqui não se trata de palavra heterogenérica, é só pela questão de cacofonia mesmo. Outro assunto também importantíssimo, que é muito cobrado em vestibulares, são os numerais cardinais. Esse tema ele é muito mais lexical do que gramatical, ou seja, o que cobra-se do aluno é que ele saiba realmente a grafia correta. A grafia correta, numerais que têm uso da conjunção i ou não. Veremos esse assunto em um fragmento de um texto. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20 y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo en los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Miguel de Cervantes. Esse é um fragmento da obra Dom Quixote de la Mancha, que em 2005 completou 400 anos. Vejam que aqui aparecem 3 casos de numerais, 40, 20 e 50. Vamos ver então quais são esses numerais cardinais em espanhol. Me acompanhe. 0, 1, preste atenção aqui no numeral 1, no seguinte, porque nem sempre nós usamos ele dessa maneira. Ou seja, se eu quero dizer, eu tenho um hermano, essa frase estaria incorreta. O correto seria dizer, eu tenho um hermano. Nesse caso, perderia o final, sofreria apócope. 2, ao contrário do português, esse numeral não tem uma variação de gênero, ou seja, eu sempre digo, eu tenho 2 hermanos e eu tenho 2 hermanas. Ao contrário do português, que nós falamos 2 e 2. 3, 4... el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, 16, 17, 18, 19 y 20.
Bem, essa dezena do 20 é uma das dezenas mais cobradas em questões de vestibular. Aqui você precisa prestar muita atenção na grafia, ou seja, quando essa dezena não está acompanhada de uma unidade, ou seja, somente 20, vejam que a grafia correta é V-E-I-N-T, ela termina com E, 20. Quando eu uno uma unidade a essa dezena, então essa é uma das únicas dezenas que não aparece a conjunção I. Ou seja, eu digo 21, mas presta atenção, porque o E final de 20 passou para I. Então eu não digo 21, eu já digo 21, tudo junto, sem a conjunção I. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Essa é a única dezena em que os numerais são escritos juntos, tá? A partir do número 30, me acompanhe. Nós temos aqui 30. A partir do 30 até o 90, nós usamos a conjunção I. Essa conjunção I, ela só pode vir intercalando unidade e dezena, tá? Então, sendo assim, eu digo 31, 40, 42, 50, 53, 60, 64, 70, 75, 80, 86, 90, 97, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3000, 10.000, 100.000, 1 milhão e 1.000 milhões. Esse 1.000 milhões, ele equivale em português a 1 bilhão. Quando aparece o numeral 1 bilhão, aí faz equivalência a 1 trilhão. Tome muito cuidado, porque às vezes a tendência do aluno brasileiro é fazer determinadas generalizações. Ou seja, se aparece a unidade 7, isso não significa que a dezena será 70, ao contrário, será como em português, 70. Se aparece também essa unidade 7, eu digo 7, 70, e a centena não é 700, é 700. O mesmo acontece com o numeral 9. A unidade é 9, a dezena é 90 e não é 90, é 90, e a centena é 900 e não 900. Por exemplo, eu diria, nós estamos em que ano? Nós estamos no ano 2009. Aqui porque eu não uso a conjunção I. Lembrem-se vocês que a conjunção I, ela só pode ser usada entre unidade e dezena. Sendo assim, eu digo 2009, não 2009. Quando usaria o I? No numeral, é um exemplo como 2039. Aí eu intercalaria a conjunção I entre unidade e entre dezena. Hoy, lunes 25, lunes é segunda-feira, as leoncitas arribaram a Tucumán para levar a cabo, desde o martes, que é terça-feira, 26, hasta o jueves, que é quinta-feira, 28 del corriente, a Concentração Nacional de Talentos. Temos o orgulho de dizer que tendremos a 5 tucumanas nesta concentração. Daniela Domínguez, Vanina Equizábal e Solange Lefort, Soledad Ololi, Stanev y Cecilia Salas. Durante el miércoles y el jueves continuarán con los entrenamientos en doble turno. Estos se llevarán a cabo en la cancha sintética del Club Tucumán Rugby. Formará parte del cuerpo técnico el entrenador tucumano Alfredo ou Freddy Ortega. Vamos ver então? A primeira questão. Señala a afirmação correta. Aqui o que é cobrado nessa questão é a questão do léxico que aparece no texto. Alternativa A. O apelido de Cecília é Salas. Já vamos verificar. Alternativa B. O apodo do treinador é Ortega. O que é apodo? Apodo é o apelido. Nós já vimos pelo contexto que Ortega não é apodo, tá? É o sobrenome. Ou seja, Ortega não é o apelido, é o sobrenome. Letra C. O nome do treinador é Freddy. Não, Freddy é o seu apelido, que seria o seu apodo. Letra D. O apelido desse equipo é Las Leoncitas. Apelido, traduzimos para o português por sobrenome. Las Leoncitas é o nome desse time.
Letra E. El apodo de Daniela é Domingues. Não, Domingues não é apodo. Domingues é apelido. Então aqui prestem muita atenção porque são falsos cognatos. Ou seja, apelido nós traduzimos por sobrenome e apodo nós traduzimos por apelido. Sendo assim, a alternativa correta, a letra A. El apelido de Cecília Salas. Se vocês verificarem pelo texto, Cecília Salas. Então, apelido, sobrenome. Essa é a alternativa correta. Segunda, en la frase, desde el martes 26 hasta el jueves 28 del corriente, puede ser entendida como martes nós já vimos que é terça-feira, jueves é quinta-feira. Vamos interpretar essa questão. O que significa del corriente? Nesse caso, del corriente significa del corriente año, del corriente dia, della corriente semana, del corriente mês ou del corriente fim de semana. Então aqui, quando fala desde o martes 26 hasta o jueves 28, significa o quê? Del corriente quê? Del corriente mês. Por que não pode ser a alternativa C, della corriente semana? Porque no texto apareceu a contração del. O del indica que é uma palavra masculina. Por isso, a alternativa correta, letra D, porque o del se refere à palavra mês. A próxima questão, vamos ver. La forma escrita correcta de los numerales que figuran en el texto es. Vejamos então a grafia correta. Alternativa A, 25, 26, 28. Vocês já sabem que aqui a alternativa está errada, por quê? Porque 20, na verdade, não teve a mudança do E, da dezena 20 para o I. Alternativa errada. Letra B, 25, 26, 28. Essa é a alternativa correta, ou seja, a grafia está certa do numeral 20, que é com I, mais a junção das unidades 5, 6 e 8. Vamos ver porque as demais também estão erradas. Letra C, 25, 26, 28, totalmente errada, ou seja, a dezena do 20, ela escreve tudo junto e não separado. Letra D, 25, 26, 28, não, está faltando o ditongo da palavra 20. E letra E, 25, 26, 28, também está errada, porque o numeral é 20 e não 20, como está aí na alternativa. Bem, outro assunto que apareceu no texto que acabamos de ler faz referência aos dias da semana em espanhol. Vamos ver então, quais são os dias da semana em espanhol. Me acompanhe na tela. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado e el domingo. A língua espanhola, como muitos outros idiomas também, os dias da semana fazem referência a astros e planetas. Então, por exemplo, lunes se refere à Lua, martes a Marte, miércoles a Mercúrio, jueves a Júpiter, viernes se refere a Vênus, sábado a Saturno e domingo é o único dia que foge dessa regra porque vem do latim e significa dia do Senhor. Tomem cuidado, porque os dias úteis em espanhol, de lunes a viernes, eles sempre serão masculinos. Ao contrário do português, que eu sempre falo, a segunda, a terça, a quinta, ou seja, são nomeados no gênero feminino. Em espanhol se diz el lunes ou los lunes, el martes, el miércoles, el jueves, los viernes, somente os dias úteis. Já sábado e domingo, não são palavras consideradas heterogenéricas. Por quê? Em português eu falo o sábado e o domingo. Em espanhol se diz el sábado e el domingo. Bem, vamos ver então alguns dos advérbios que acompanham os dias da semana. Me acompanhem na tela. Hoy, ou seja, hoy é hoje. Ayer foi ontem. Anteayer, antes de ontem. Mañana, que é amanhã. Tomem cuidado com esse advérbio, porque a palavra mañana, ela tem dois significados. Pode ser mañana, o dia da manhã, e mañana pode ser também o período do dia, ou seja, o período da manhã. Passado mañana, que seria para nós em português o depois da manhã. Por la mañana, como já comentei, é pelo período da manhã. Por la tarde e por la noite. Bem, esses são alguns dos advérbios que geralmente acompanham os dias da semana em espanhol. Bueno, é isso. Desejo para vocês uma boa sorte, tá? Algumas recomendações seriam tomar muito cuidado durante a leitura e a interpretação de um texto, ler o texto no mínimo 2 vezes, prestar atenção no enunciado da questão, porque muitas vezes o enunciado pede para marcar a alternativa correta ou incorreta, ou no próprio enunciado já há, na realidade, uma indicação para a alternativa correta.
Ouvir músicas, né? Isso ajuda muito. Assistir filmes colocando o áudio em espanhol, colocando a legenda em espanhol. Es eso. Muchísima buena suerte para ustedes.